Hebreus capítulo 3. Nós já entramos na leitura bíblica no livro de Hebreus. Na verdade hoje é o capítulo 4, mas eu quero compartilhar com você algo que Deus me deu no capítulo 3 de Hebreus. Amém? Como é que anda a sua confiança? Se alguém te perguntar, em uma escala de 0 a 10, quanto é que está nessa escala a sua confiança? Qual seria a sua resposta? Eu espero que a sua confiança esteja lá no alto. Eu espero que numa escala de 0 a 10, a sua confiança esteja no 11, passando da escala. Porque, meu irmão, se tem algo, minha irmã, se tem algo que nós devemos guardar, é a nossa confiança. Então olhe para quem está do seu lado e diga: guarde a sua confiança. É o tema dessa mensagem: guardando a nossa confiança. Amém, meus irmãos? Olha, capítulo 3 de Hebreus, eu espero que você já tenha aberto. Diz a palavra de Deus no versículo 12. Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca, que o que, igreja? Nunca, diga nunquinha. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo, que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temo-nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Guardando a confiança, repito, é o tema dessa mensagem. E você que está aqui na igreja, preste muita atenção, tá certo? Para que você não saia daqui perdendo nada daquilo que Deus tem para falar com você nessa noite. E você que está na sua casa também, preste bastante atenção para aquilo que Deus quer colocar no seu coração a respeito da confiança. Confiança é crédito, confiança é fé, fé de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir aquilo pelo qual algo foi criado. Então você está sentado nessa cadeira porque você tem confiança. Se você não confiasse na cadeira, independente da sua massa corporal, que nós conhecemos e relatamos como peso, você não se sentaria nessa cadeira. Você está sentado na cadeira porque você confia que a cadeira, ela vai desempenhar bem o papel para o qual ela foi criada, para o qual ela foi fabricada. É por isso que quando você vai sentar em um determinado lugar, se você for sentar, por exemplo, numa cadeira bem velha, você olha para ela e se você desconfiar, você não se senta naquela cadeira. Então confiança é crer, meu irmão. E aqui a palavra de Deus, ela vai nos incitar a continuarmos crendo, confiando em Deus. E nós sabemos que em Deus não há defeito. Nós sabemos que aquilo para o qual Deus existe, vai acontecer. E Deus existe para muitas coisas. E uma dessas coisas é cuidar de você. Diga para quem está do seu lado: cuidar de você. Outra coisa é lhe abençoar. Outra coisa é te instruir, te ensinar através da palavra dele. Outra coisa é te salvar. É fazer com que você chegue no céu. Para isso Deus existe. Para isso o céu existe. Para que não apenas Deus habite ali, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, com os seus anjos, com os anciões, com os seres viventes,
mas ali Deus quer habitar comigo e com você eternamente. Mas diante de tantas lutas que nós passamos, diante de um mundo que eu vou chamar de louco como esse mundo está, se nós não tivermos cuidado e nós embarcarmos na loucura desse mundo, nós deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar em tantas outras coisas. E quando Deus inspira o escritor de Hebreus para nos chamar a atenção, e o versículo 12 nos pede para que nunca haja em qualquer de nós um coração perverso e incrédulo. Isso, meu irmão, está no contexto totalidade. Não é só para aqueles que têm mais tempo de fé, não é apenas para aqueles que já foram provados e aprovados. Independentemente do tempo que você tenha crendo no Senhor Jesus Cristo, o tempo que você tenha congregacional, a Bíblia me chama, a Bíblia te chama para não haver em nós, em nenhum de nós, um coração perverso e incrédulo. E ele dá aqui o porquê que Deus nos pede isso. Ele fala que vos afaste de Deus. Olha, você se conhece. Ninguém te conhece melhor do que Deus e você mesmo. Você é quem sabe em que grau, em que patamar. Você é quem sabe como é que anda a sua confiança em Deus. Você é quem sabe como é que anda a sua confiança na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Olha, igreja, prestemos atenção. Se eu e você, em qualquer momento de nossas vidas, fazendo uma autoanálise, examinando-nos a nós mesmos, como daqui a pouco seremos chamados pelo trecho que nos conduz a examinarmos-nos a nós mesmos, antes de comer deste pão e beber deste suco de uva concentrado. Se você em algum momento da sua vida, fazendo um exame sobre você próprio, encontrar, detectar que a sua confiança em Deus está diminuindo, meu irmão, luz amarela acesa, preste atenção, porque a incredulidade, que é exatamente a falta de confiança, a falta do crer, porque confiar é crer, meu irmão. A incredulidade está batendo a sua porta, e a incredulidade se instaurando em você, vai gerar afastamento de Deus. É por isso que em determinadas épocas de nossas vidas, você sabe que você, como eu, como qualquer um outro, acabamos de cantar um louvor aqui, que nos remete a louvarmos a Deus como o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que em um dos salmos escritos por ele, diz que angústias do inferno o cercaram. Angústias do inferno se apoderaram dele. Se em algum momento da sua vida você está se sentindo fraco espiritualmente, você está se sentindo com o grau de confiança em baixa, tenha muito cuidado, porque se Satanás identificar isso na sua vida, ele poderá enviar alguém que vai botar mais para baixo ainda a sua confiança. Sabe por quê? Porque Satanás também conhece a palavra, e sabe que quando um coração é tomado de incredulidade, esse coração se afasta de Deus. E por isso o escritor, inspirado por Paulo, diz que nós devemos chamar a atenção uns dos outros.
De repente você está convivendo com alguém que para toda palavra de fé, preste atenção, não converse durante a pregação. Não converse durante a pregação. Preste atenção. Então, se você está conversando com uma pessoa que cada palavra de ânimo, que cada palavra de fé, cada semente de fé que você lança, ela lança um outro tanto de semente de incredulidade, não vai te fazer bem ficar na companhia dessa pessoa. Se você puder se afastar, se afaste. Se é alguém que você vive familiarmente falando, comece a orar por ela, porque a incredulidade já chegou no coração, ela já está se afastando de Deus e poderá afastar você também. Exortai-vos uns aos outros, não é de vez em quando. É por isso que todos os dias que você vem a esse ambiente, todos os dias que você vem a essa casa, você é chamado a atenção para guardar a sua fé. Você é chamado a atenção para guardar a sua confiança, a sua crença em Deus. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, diz o versículo 13. Durante o tempo que se chama hoje, é no presente. Vai esperar o quê, meu irmão? Para tentar resgatar da incredulidade essa pessoa a qual você convive. Vai esperar o dia de amanhã, depois de amanhã? Vai esperar ele entender melhor da palavra de Deus? Não, é exortar hoje, é chamar a atenção hoje. Porque Deus, inspirando esse escritor, ele diz: para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Incredulidade é pecado, meu irmão. Por isso o livro de Romanos nos chama a atenção, capítulo 1, nos chama a atenção para que o que tudo de Deus se poderia conhecer, já foi nos manifesto por Ele próprio Deus, através até das coisas que não se veem. Você respira porque existe algo chamado ar. E o ar é invisível, mas é prova da existência de Deus. Então, incredulidade não agrada a Deus. E é por isso que o pecado que nos afasta de Deus, como nós sabemos, quando nós estamos com um coração incrédulo, o versículo 1, 12 que nós lemos diz que estaremos afastados de Deus. Porque Deus não se agrada da incredulidade. Deus não se agrada da falta de confiança. Então guardemos a nossa confiança. A incredulidade ataca a confiança e nos afasta de Deus. Repita isso: a minha incredulidade ataca a minha confiança e me afasta de Deus. É verdade. É verdade. Abra aí em João capítulo 20. A incredulidade ataca a minha confiança, a sua confiança, a nossa confiança, e nos afasta de Deus. João capítulo 20. O próprio Senhor Jesus Cristo vai nos ensinar a respeito da incredulidade. Após a sua ressurreição, Jesus Cristo entra na presença dos seus discípulos. E no versículo 24 de João 20 diz a palavra que Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu naquele ambiente. E disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor.
Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser ali o dedo e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Olha só, irmãos, preste atenção, o que esse discípulo declarou sobre a sua própria vida. Se eu não tocar, de maneira nenhuma eu vou crer. Quantas vezes você já dividindo a preciosa semente com alguém, você falando da sua fé para alguém, você ouviu frase semelhante: se não acontecer isso, eu não acredito. Se não acontecer aquilo, eu não acredito. Obrigado, Regis. Olha, glória a Deus, a pastora chegou com as irmãs. Se não acontecer assim, eu não acredito. Incredulidade, meu irmão. Jesus já não tinha falado que ia acontecer. Jesus já não tinha falado que ia se encontrar com eles. O que é que Jesus já te falou que você continua não crendo? O que é que o Senhor Jesus Cristo já declarou através de sua palavra que você tem deixado de crer? E tem dito: se não acontecer da forma como eu penso, eu não acredito. Continuemos. 8 dias mais tarde, estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé desta vez com eles. E embora as portas estivessem trancadas, fechadas, diz a palavra, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e os saudou: paz seja convosco. E agora? O que é que Tomé ia falar? E quando Jesus te diz, preste atenção, ei, e quando o Senhor Jesus te diz que algo vai acontecer, ou já te disse, e Ele se mostra a ti, qual é a sua atitude? A atitude dele eu sei qual é, porque a palavra me ensina. É chamar a minha atenção, é chamar a sua atenção, quanto à falta de confiança, quanto à nossa incredulidade. É o que Ele vai fazer. Então disse imediatamente a Tomé: ei, Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloca no meu lado. Olha só o que o Senhor Jesus Cristo diz para Tomé. Diga para quem está do seu lado: não sejas incrédulo. Diga, não sejas incrédulo, sejas crente. Ei, Jesus Cristo não estava mandando aqui seguir a religião dos crentes. Jesus estava dizendo: não sejas incrédulo, creia. Creia, igreja, creia. E disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ora, foi muito fácil para Tomé, porque ele agora estava vendo. Mas Jesus, conhecendo o coração, você sabe que Jesus conhece o seu coração. Eu vou repetir: você sabe que o Senhor Jesus conhece o seu coração. E por isso, para você que já ouviu dele e não continua crendo, ele diz essa noite: porque me viste e creste, bem-aventurados são os que não viram e creram. Irmãos, eu não preciso ver para crer. Você não precisa ver para crer. É o inverso. Você precisa crer para ver. Você precisa crer para ver. É o inverso. A incredulidade ataca a nossa confiança em Deus. E a nossa confiança sendo atacada, nós corremos o risco de nós mesmos, eu, em relação à minha própria vida, me afastar de Deus. Porque coração incrédulo
não anda próximo de Deus. Preste atenção, irmão. Preste atenção, irmã. Examine-se a si próprio. Examine-se a si própria. Tem observado incredulidade no seu coração? Ei, corra atrás da sua fé. Corra atrás de voltar a crer. Porque senão você vai ser afastado de Deus. Sabe por quem? Faça assim. Faça assim e diga: por mim mesmo. A minha incredulidade não afasta você de Deus. A sua incredulidade não me afasta de Deus. A sua incredulidade afasta você de Deus. A minha incredulidade me afasta de Deus. E claro, se eu conseguir plantar incredulidade na sua vida, olha, eu plantei incredulidade na sua vida, eu plantei desconfiança na sua vida, então já está aí dentro de você, e você vai se afastar de Deus. Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Creia, Tomé. Coloque seu nome nessa frase. Creia, pastor Nildinho. Coloque seu nome. Creia, fulano. Creia, Beltrano. A incredulidade ataca a confiança e nos afasta de Deus. Não se deixe levar pela dureza do seu coração. Não se deixe levar pela dureza do seu coração. Sabe, irmãos, a maturidade espiritual, ela consiste em uma coisa também. A maturidade espiritual, ela consiste que alcancemos o entendimento que nem sempre as coisas vão sair da forma como eu e você planejamos. Nem sempre. Eu vou repetir, a maturidade consiste em você adquirir o entendimento, o discernimento, que nem sempre tudo vai sair da forma como planejamos. Nem sempre tudo vai dar certo. Não foi isso que o Evangelho nos ensinou. Pelo contrário, o Evangelho nos ensina sobre as aflições e diz que teremos aflições. Se tudo está dando certo na sua vida, se tudo está segundo o planejado, se tudo está correto, por que você vai estar aflito? Você está aflito quando a saúde não está 100%. Você se aflige quando as finanças não vão lá muito bem das pernas. Você se aflige por N motivos. E essas aflições vêm porque a coisa não está conforme aquilo que você planejou. Ei, mesmo você sendo um servo de Deus fiel, o que precisa em mim e em você é analisarmos a palavra de Deus e entendermos as entrelinhas. Você já imaginou que momento de aflição Abraão sofreu quando teve que sair da casa do pai, um homem que detinha grande poder econômico na época, e sair feito um andarilho para um lugar que nem ele sabia onde era? Isso pode gerar aflição ou não? Pode. Mas o que é que combatia a aflição de Abraão? O crer. A confiança em Deus. Confiar em um Deus que diz para ele: sai da tua parentela, sai da terra do seu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então era um lugar desconhecido. Não se deixe levar pela dureza do seu coração. Irmãos, é impressionante como tem pessoas que são duros de coração e querem passar essa dureza para outros. Efésios capítulo 4.
Não se deixe levar pela dureza do coração. Eu não sei se você já conversou com alguém, que você fala algo de bom para ele e ele logo diz mais e babá. Aí você diz outra coisa e a pessoa mais lá. Aí você vai e diz mais e mais. Para toda frase de bênção que você tem para a pessoa tem um mais. Sinal de dureza de coração. Me perdoe se você esses dias fez muito uso do tal do mais para refutar a fé de alguém, para refutar a confiança de alguém. Dureza de coração. Foi isso que aconteceu com Tomé. Mas se eu não colocar o dedo, mas se eu não tocar, eu não creio. Mas se eu não ver, tenha cuidado com a dureza do coração. Irmãos, o plano de Deus, para mim e para você, você sabe, é salvação eterna. Repita, salvação eterna. Nós sabemos disso desde os primeiros dias que alguém começou a nos evangelizar. E o plano de Satanás? Condenação eterna, nós também sabemos. E a incredulidade está lançando muitos na condenação eterna. A dureza de coração. Olha o que é que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 4. Versículo 17. Portanto digo isto e testifico no Senhor. Paulo não testificava no próprio nome dele. Paulo testificava no nome do Senhor. Para que não andeis mais, não ande mais, Paulo estava dizendo. Como andam os outros gentios na vaidade do seu próprio pensamento, obscurecidos no entendimento. E depois de obscurecidos no entendimento, o que é que Paulo diz, irmãos? Separados da vida de Deus. Separados da vida de Deus. Pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ei, igreja, presta atenção aqui em mim. Quem anda na dureza do coração, anda sabe como? Separado da vida de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Entendimento de texto, interpretação de texto. Vamos lá de novo. Obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. O que foi que levou essas pessoas a andarem separados da vida de Deus? Pela dureza do coração, pela ignorância. E aí Paulo vai dizer, tendo se tornado insensíveis. Irmãos, aquele que tem coração endurecido, aquele que é incrédulo, aquele que não guarda a sua confiança, se torna insensível para as coisas de Deus. É por isso que tantos já tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Apagados, quer dizer, riscados, melhor dizendo, riscados, porque se tornaram insensíveis ao que Deus fala, se tornaram insensíveis da experiência diária que tem com a palavra de Deus em suas casas, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à depravação para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo. Irmãos, eu e você não fomos chamados para andarmos desconfiando da palavra de Deus. Pelo contrário, eu e você fomos chamados para guardarmos
a nossa confiança nesse livro, guardarmos a nossa confiança em Deus, guardarmos a nossa confiança no Senhor Jesus, guardarmos a nossa confiança no Espírito Santo. A incredulidade ataca a nossa confiança. Pode prestar atenção. Quando você está incrédulo em relação a algum tema, por mais que alguém que domine bem a palavra o conduza a confiar naquilo ali, a sua incredulidade não permite você confiar. Então tenhamos cuidado, porque a minha, a sua, a nossa incredulidade ataca a confiança e nos afasta de Deus. Tenhamos cuidado, não nos deixemos levar pela insensibilidade produzida pela falta de confiança, pelo endurecimento do nosso coração e assim pela nossa incredulidade. Insensibilidade à palavra de Deus. É interessante, né, irmãos? Quantos se tornam incrédulos em relação à palavra? E a Bíblia diz que até os demônios creem que Deus existe e estremecem diante dele. E o homem não crê. E muitos que creram estão deixando de crer por causa da falta de confiança em Deus. A confiança em Deus nos faz andar em seus caminhos e não nos nossos. Se você confia mais na sua capacidade do que nas promessas de Deus, é claro que você vai procurar andar nos seus próprios caminhos. Mas se você confia mais em Deus do que em si próprio, é claro também que você vai procurar andar nos caminhos de Deus. Sabe por que muitos abandonam os caminhos do Senhor? Porque passam a andar no seu próprio entendimento. Porque passam a acreditar que fazendo aquilo que eles próprios querem e não o que Deus quer, eles prosperarão mais, eles crescerão mais, terão uma vida melhor. E aí daqui a pouco, abandonando a confiança em Deus e passando a andar confiando mais em sua própria capacidade, daqui a pouco essas pessoas estão caindo e aí as coisas começam a dar para trás. Porque se não for Deus na minha vida e na sua, nós estamos perdendo tempo sobre a face da terra. Creia nisso. O homem que não tem tempo para confiar em Deus e em suas promessas, ele está perdendo tempo em confiar em qualquer outro nome. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3 vai nos ensinar a respeito de andarmos nos caminhos do Senhor e não nos nossos. Você encontrou? Glória a Deus. Se você está perto de alguém que está sem Bíblia, ofereça a sua Bíblia a essa pessoa. Igreja, ou nós guardamos a confiança em Deus, ou nós perdemos a nossa salvação. A confiança em Deus nos faz andar nos caminhos dele e não nos nossos. É isso que Provérbios 3, a partir do versículo 5, me ensina. Confia no Senhor de todo o teu coração. Olha só, eu vou confiar só 50%. 50% eu vou confiar na minha capacidade de fazer negócios. Eu vou confiar só 50%. 50% eu vou confiar no meu entendimento sobre determinada área, na minha capacidade de entendimento sobre determinado assunto. Está errado. Confia no Senhor de todo. Não deixa a porcentagem para você confiar em seu próprio coração.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes. Em outras traduções tem, não te estribes. Quem tem essa tradução, levante a mão. Alguns irmãos aqui na frente. Não te estribes em teu próprio entendimento, em teu próprio conhecimento. Reconhece-o. Reconhece-o. Reconhece Deus. Confia em Deus. Acredita em Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Sabe por que alguns começam a andar em veredas tortuosas? Porque começam a andar no seu próprio entendimento. Sabe por que alguns começam a andar, a trilhar veredas tortuosas? Porque começam apenas a andar em seu próprio entendimento, seu próprio conhecimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E diz a palavra de Deus, e Ele endireitará as tuas veredas. É o contrário da pessoa que lá fora, irmãos, é o contrário da pessoa que lá fora andava conforme seu coração, sua mente, seus conceitos, e chegando no Evangelho, passa a andar segundo os pensamentos de Deus, o coração de Deus, os conceitos de Deus. Aí essa pessoa aqui lá fora estava andando assim, ó. Deus começa a endireitar os caminhos dele. Deus começa a endireitar, Deus começa a endireitar. E daqui a pouco, a vereda daquela pessoa está, como diz a Bíblia, é uma vereda de um justo, reta, alinhada com os pensamentos de Deus. Não sejais sábio, o versículo 7 diz isso. Não sejais sábio a teus próprios olhos. O que mais encontramos são pessoas muito autocapacitadas. O que mais encontramos são pessoas que se sentem os bambambam da vida. E daqui a pouco a vida dessa pessoa está declinando como alguém que não tem conhecimento nenhum. Por quê? Olha aqui. Não sejais sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Mas como andar nisso tudo? Se perder a confiança em Deus. E olha o que é que diz o versículo 8, igreja. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. A palavra de Deus nos convida, irmãos, essa noite. Estava com saudade de você, meu amor. Que bom que você está aqui. A palavra de Deus nos convida, não é para dizer isso com ela não, viu? A palavra de Deus nos convida essa noite para guardarmos a nossa confiança. Olhe para quem está do seu lado, olhe no olho dele e diga assim: confiar é crer. A incredulidade ataca a confiança e nos afasta de Deus. Não se deixe levar pela dureza do seu próprio coração. A confiança em Deus nos faz andar em seus caminhos e não nos nossos. Amém? Agora, sabe o que é que eu peço a Deus? Que o Espírito Santo te fale muito mais, além desses poucos 40 minutos que já se passaram e a gente nem observa. Que o Espírito Santo te ensine muito mais do que você aprendeu. E que Ele te convença muito mais do que até aqui você já foi convencido.